Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, queridas irmãs e caros irmãos. Eu me chamo Verno, sou trabalhador da área de estudo do Espiritismo da Fergues, tenho pele branca, sou careca, estou usando uma camisa verde com a temática do Evangelho Redivivo e calça azul de brim. Amigos e amigas, eu sou o Cleto Brutis, sou um homem, cabelos grisalhos, quase brancos, e estou usando uma camisa azul escura, e é uma satisfação estarmos aqui hoje para conversarmos, dialogarmos com o Carlos Campetti acerca das questões que foram trazidas para nós. Já descrevi Carlos Campetti, também pele clara e cabelos grisalhos, uso um óculos com arinho fino, estou usando uma blusa cinza e também uma calça cinza, um tom mais claro. Amigo Carlos, vamos começar com uma pergunta, então, para a nossa roda de conversa. Sou professora do ensino médio, e observo muitos jovens que parecem nutrir um vazio muito profundo. Isso é sinal da falta de educação religiosa da família? Quais são os riscos? O que é possível fazer nesse sentido? Muito bem. É realmente um grande desafio que nós estamos enfrentando. Consideremos que nós estamos recebendo uma geração nova no planeta. E junto com a geração antiga. Então, há uma luta entre as duas gerações, o que é muito natural, né, neste momento que nós estamos vivendo. E essa geração nova ela é composta por espíritos que vêm de outros planetas, pouco mais evoluídos que a Terra, e também daqueles espíritos que, ligados à Terra, estão acompanhando o processo evolutivo do planeta, conforme está na Gênesis, no capítulo 18, no livro de Allan Kardec. Mas, paralelo a essa geração nova, nós temos a geração ainda antiga, que está aqui presente, que são espíritos que não despertaram ainda para a realidade espiritual e que vivem para o campo material, disputando no campo, né, da administração, no mundo, da questão da conservação das riquezas e essas coisas todas, e que também estão muito presentes nos campos, nos meios de comunicação. Então, há um conflito natural de interesses. E alguns desses espíritos reencarnados, eles enfrentam dificuldades por causa essa dicotomia, não é? E sentem uma espécie de vazio, uma ausência de objetivo. Por que tudo isso, afinal de contas? E as famílias, muitas vezes, não estão atentas para tratar o assunto, nem mesmo a família espírita. Por isso, a importância de nós espíritas compreendermos que o espiritismo é uma proposta de renovação que precisa ser conhecida por nós e por aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, sem ânimo de imposição. Mas nós precisamos instalar o estudo do Espiritismo dentro do nosso lar, preparando a era da regeneração. Então, como é que nós podemos contribuir? Com a nossa família, dessa maneira. Vamos realmente fazer o estudo do Espiritismo em casa. É o Evangelho no lar, uma vez por semana, mas hoje já não está sendo mais suficiente. É preciso que a gente sente com as nossas crianças para que eles se habituem a ler conosco. E eles estão tendo dificuldade de interpretação. Não conseguem ler um parágrafo e interpretar. Nós temos que ajudar, nós somos responsáveis por isso. Não podemos esperar que os professores façam um milagre lá na escola. Então, é preciso que a gente tenha muito claro, as crianças precisam aprender desde pequenininha que há limites, que é preciso ser responsável e obedecer, não é, às orientações que a família passa, porque senão vai ter consequências depois. Nós não podemos abdicar do nosso papel de educadores dentro da família. Agora, se nós somos, no caso, professor,
estamos lidando com a sociedade. Então, o nosso posicionamento não pode deixar de ser um posicionamento claro. Nós não vamos lá ensinar espiritismo para essas crianças. Não temos a possibilidade de fazer isso. Mas o nosso comportamento pode ser um comportamento de primeiro acolhimento, não é? E depois de conversa sincera, honesta, não é? Porque os jovens têm condições de entender. Às vezes está faltando essa conversa sincera, olho no olho, e dizendo o que está acontecendo, e ouvi-los. É uma oportunidade ímpar, às vezes, que a gente tem na sala, de, durante alguns minutos, ter essa conversa, deixar que eles coloquem, e a gente passar para eles aquilo que a gente sabe que é a vida, sem tocar em termos de religião, para não desrespeitar, não é? Mas com honestidade e sinceridade. Acho que os jovens estão necessitados de alguém que os ouça, porque possivelmente a família não os está ouvindo. Eles não têm chance de se manifestar. Então vivem sozinhos a frustração sem ter os elementos suficientes para enfrentar essa frustração. Então eles entram em depressão, quando não recorre à droga, não é? Mas é muito interessante que tenha havido, não é? A gente até estava conversando, acho que foi ainda ontem ou hoje de manhã com o Antônio, no carro, a respeito dessa questão. Foi ontem, né, que eu chamei a atenção, porque tem muitas academias, e inclusive a juventude está buscando muito, né, essas atividades físicas, que os distrai e que, de alguma maneira, não é, os leva a enfrentar as dificuldades. Mas isso não é suficiente. Mas isso levou a uma coisa que o Antônio chamou a atenção. O consumo de álcool diminuiu na juventude, porque eles estão entendendo que causa prejuízo para a organização física. Mas eles precisam entender que não é só esse prejuízo, há um prejuízo, não é, para o que nós somos em essência. E apresentar para eles qual é o sentido, de fato, da vida. Ter coragem de colocar. Poderemos não ser acolhidos, aceitos, mas nós fizemos a nossa parte, porque não vai haver ninguém que vai nos criticar por a gente dizer que a pessoa precisa fazer o bem para os outros. Obrigado, Carlos. Temos uma segunda pergunta, que é uma continuação, que talvez seja um caminho dentro daquilo que tu respondeste. A pergunta é a seguinte: nos dias de hoje, onde a tecnologia ela supera qualquer método de recebermos as informações, como levar os nossos irmãos, sem sermos invasivos, o hábito de ler um bom livro espírita em busca do caminho da paz interior? Muito bem. A ciência está avançando e já chegou à conclusão de que os jovens não devem ter celular até os 14 anos. Nem criança, nem jovem até 14 anos. Não devem ter celular, usar celular. Não é? Nós vamos chegar a um momento em que nós vamos realmente estabelecer limites para essas coisas. Não é? O uso sem o abuso. E as escolas estão cada vez mais nesse sentido de proibir o uso do celular dentro de sala. Não é? E, então, isso vai acontecer necessariamente em algum momento, porque é prejudicial mesmo, já há evidências científicas de que prejudica o desenvolvimento intelectual da criatura. Então, como é que a gente vai incentivar? Bom, vou colocar para vocês o seguinte. No ESD, a gente recomendava sempre que as pessoas lessem, até que nós aprendemos uma coisa com alguns facilitadores. O ESD tem uma citação imensa de bibliografia. E os facilitadores, né, que já deixaram de ser monitores, se tornam facilitadores, eles levam os livros para a sala. E, na hora da leitura dos textos, pegam os livros para ler. E a gente, na coordenação, acompanhando, entrando de sala em sala, nós começamos a observar o que acontece. Com o tempo, os participantes começam a trazer os livros, porque eles consultam e veem, eles vão lá, compram o livro e trazem, já marcado o que vai ler, para participar. O hábito se faz. Gente, meu pai semi-analfabeto, praticamente analfabeto. Ele só lia o Evangelho segundo o Espiritismo. De quando eu era criança, a recordação que eu tenho do meu pai sentado na cama lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, isso me marcou. Se nós vemos, a gente acaba copiando dos outros.
Então, se nós queremos que os nossos filhos leiam, nós precisamos ler com eles. Eles verem que nós estamos lendo. E ajudá-los a aprender a interpretar, porque a escola não está dando conta de fazer isso hoje. Porque não tem mais reprovação, não tem como exigir, mas nós podemos fazer isso com os nossos filhos. Como é que a gente vai ensiná-los a ler um bom livro? Lendo com eles. Se somos pais, se somos avós. Se somos professores, vamos levar os livros, deixar eles manusearem, botar lá na mesa. Num dado momento, pedir para um e outro ler. E a gente ajudar a interpretar. Não importa qual é a matéria que a gente está dando. Tem livros de todas as matérias. Então, o que a gente pode dar de contribuição, a única coisa que funciona de fato é o exemplo. Muito bem, Carlos. Essa próxima pergunta aqui, eu preciso fazer um preâmbulo. Não é porque eu estou usando a camisa do Evangelho Redivivo, mas porque caiu na organização para fazer. Como o programa de estudos do Evangelho Redivivo, da Federação Espírita Brasileira, pode nos ajudar a percebermos que somos dignos da vivência do Evangelho de Jesus? É muito boa, né? As perguntas estão excelentes, gente. Essa pergunta nos leva a observar o que a gente já estava comentando da questão do exemplo. Nós temos acompanhado, né, várias turmas no Brasil, fora do Brasil, do Evangelho Redivivo. E nós, de quando em quando, ouvimos dos próprios participantes os depoimentos. Porque no tempo do ESD, quando começou, depois foi mudando devagarinho, mas no começo não dava tempo da pessoa falar da vida dela, porque tinha muito conteúdo para a gente estudar. No Evangelho Redivivo, ao contrário, a gente incentiva que as pessoas tragam depoimento, porque tem uma parte de vivência. E nesse momento de vivência, é importante que as pessoas falem o que é que está acontecendo na vida delas em função do Evangelho. E nós temos observado, tanto facilitadores como participantes comentarem que a metodologia é tão interessante que mexe com a gente por dentro. E a gente se vê, quando vê, a gente está fazendo o que está sendo examinado ali, na nossa vida prática, no dia a dia. Então, é uma metodologia revolucionária, a gente já destacou isso, ela é fruto do amadurecimento de nós como espíritas e de nós como movimento espírita. Se a proposta do Evangelho Redivivo tivesse surgido em 1970, nos anos 70, quando surgiu a evangelização, ou mesmo nos anos 80, quando começou o ESD, teria abortado, porque nós não tínhamos maturidade para entender essa proposta. Ela é completamente revolucionária, e é uma proposta pedagógica de ensino, aprendizagem, que vai influenciar a academia. Porque tem professores espíritas que estão começando a levar devagarinho a metodologia, que ela vem da dialógica, mas não é a dialógica acadêmica, é a dialógica do Cristo. Em resumo, rapidamente, ela parte lá da dialética de Sócrates, o pato das ideias, passa pela dialógica do Cristo, utiliza a metodologia que Kardec utilizava na época da codificação, que era uma metodologia científica daquele momento, e vai no capítulo 3 de Renúncia, quando Alcione, que tinha aprendido do padre Damiano, mais tarde Emmanuel, que já fazia o estudo minucioso do Evangelho naquela época com eles, ela descreve isso lá, quando ela então diz assim, que aprendeu com ele, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E essas 4 etapas a gente trata com cada versículo, ou cada conjunto de versículos que se escolhe examinar. Tem vezes que, num encontro de 1h30, a gente faz 3 vezes a apresentação da tese, o conhecer, a análise da tese, o meditar. Nós levamos à conclusão o sentir, o interiorizar para sentir a mensagem, e nós fazemos a vivência da mensagem com os depoimentos, com as propostas que o Cristo trouxe, com aquilo que o Espiritismo nos ensina. Então, é uma metodologia, de fato, que está conforme com a nova era, a era da regeneração da humanidade. E ela ajuda muito os jovens.
Então, há dificuldade, às vezes, de integrar o jovem no ESD. No Evangelho Rede Vivo não vai ter tanta dificuldade. Obrigado, Carlos. A pergunta 4 talvez é sobre um dos temas que mais nós ouvimos, seja nas palestras, nos encontros de estudos. E talvez ainda nós temos muita dificuldade de entender, por isso a importância da pergunta, que diz o seguinte: o que devemos entender por reforma íntima e qual a relação entre o tempo e a descoberta do que é essencial à vida? Muito bem. A primeira parte, reforma íntima, está relacionada com o autoconhecimento. É um processo de mergulho mesmo para dentro. Tem gente que diz assim, esse negócio de meditação é esotérico, né? Não é do Ocidente, é do Oriente isso, né? Não tem nada a ver com a gente, esse negócio de meditação. Aí eu digo assim, você leu Kardec? Ah, eu já li. Aí eu até estudo Kardec. Eu falei, então está ótimo. Então vamos começar tudo de novo. Começa lá com o que é o Espiritismo, pega um lapisinho para não estragar o livro e vai circulando quantas vezes Kardec fala em meditar, meditação, para a gente ver se isso é esotérico. Né? É profundamente espírita, tá? Na questão muito citada pelos palestrantes, 919, né? O homem conhece-te a ti mesmo, é o processo do autoconhecimento. E isso exige coragem, porque na maior parte das vezes, quando a gente começa a fazer o processo, que a gente começa a encontrar o que está lá dentro, a gente fica com medo e abandona. Então a gente tem que aprender que precisa enfrentar esses monstros que a gente cultivou durante milênios, e que eles não são nossos inimigos. É uma experiência acumulada, como Paulo aproveitou a experiência dele como Saulo. Então, a gente tem que aproveitar essas experiências para dar os passos seguintes. Não tem prejuízo. Autoconhecimento não está relacionado com a questão da reforma íntima. É uma busca. Agora, quanto tempo leva entre o conhecimento e a aplicação? Pode levar alguns minutos e alguns milênios, porque depende da nossa vontade e do uso do nosso livre-arbítrio. A vida nos levará a descobrir isso, porque se nós não fazemos por vontade própria, virão as consequências. Porque só existe a luz, a treva é a ausência dela. Então, só existe o bem. O mal é simplesmente a ausência do bem. O mal não existe por si mesmo. Então, nós nos conscientizaremos com o tempo de que a gente precisa fazer o bem. E não há essa situação de o bem inativo. O bem ele é profundamente ativo. Então não existe aquela situação, mas eu não faço mal para ninguém, já está fazendo mal. Porque não está fazendo bem, então já está fazendo mal. E aí nós vamos aprender, então, a colocar na prática mais rápido aquilo que a gente conhece na teoria. Colocar na teoria depende da nossa vontade. E a nossa vontade, ela se intensifica e se direciona no sentido daquilo que nós temos necessidade, na medida em que a nossa consciência desperta. Então, tem que trabalhar no campo do autoconhecimento, de fato, a busca de a gente entender que a lei divina está na nossa consciência e a gente entende melhor, ela já está, mas a gente entende melhor a lei divina na medida em que a gente amplia a nossa capacidade consciencial. Obrigado, Carlos. Nossa conversa está muito boa, né? As perguntas são formuladas pelo público, que está nos assistindo pessoalmente ou nas redes sociais. E a gente convida eles a permanecerem fazendo as perguntas, que elas vão chegar aqui até nós. Vamos mais uma pergunta, então. Agora de uma obra básica, a Gênese. Lá na Gênese, na pergunta atrás, finalzinho, quando Kardec fala sobre a geração nova e sobre o momento de transição, como a gente consegue discernir quais são os valores desse novo período, desse novo mundo? Muito bem. A gente vai percebendo naturalmente, ou às vezes a gente é forçado a perceber, não é? Vamos lá. Vou dar um exemplo clássico também. No tempo ainda que tinha o telefone fixo, que hoje em dia está desaparecendo, né? Mas o exemplo serve.
toca o telefone, aí o pai diz assim, meu filho, atende lá, se for para mim, diz que eu já saí. Vou dar outro exemplo, tá? Aconteceu esses dias. A gente orientando as nossas netinhas para se sentarem à mesa para comer. Para não ficar comendo, andando pela sala, andando pelo jardim, tem que se sentar para comer. Vai comer um biscoitinho, tem que sentar para comer. Aí a senhora que trabalha conosco se serviu, estava na cozinha apressada e começou a comer. E a netinha diz assim, a tia Neide está comendo em pé na cozinha. Então, nós vamos entender que essa geração ela está entendendo as coisas, não mais como criança precisa obedecer, mas que elas já têm capacidade de entender uma coerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. E elas estão tendo a liberdade de se manifestar, porque antigamente tinha medo, né? De falar com o papai, com a mamãe, ou com o mais velho. Tinha aquele medo, a gente não falava, via, mas ficava calado, né? Porque pode o adulto, mas a criança tem que obedecer o que o adulto está mandando. Hoje não serve mais isso. Então, a importância da coerência dentro desse processo. Os valores não são mais aquelas coisas externas que a gente ensina para os outros. Os valores são aquelas coisas que a gente vive. E é onde entra o Evangelho Redivivo. Porque lá no Evangelho Redivivo, no momento do sentir, a gente vai checar os valores que nortearam a nossa vida até agora, com os valores da Boa Nova. E aí, nós vamos precisar, às vezes, renunciar a certos valores que estão anquilosados, já não servem mais para esse momento. Vai ter que adaptar alguns valores que ainda servem, mas não estão lá, tem que ajustar. E vai ter que adotar novos valores. E isso vale para todas as gerações, não é? Por isso a importância dos evangelizadores fazerem o evangelho redivivo, porque isso vai influenciar o trabalho que eles estão fazendo com as crianças, ou com os jovens, pode ter certeza disso. Evangelho redivivo é uma metodologia para todo mundo. Ah, mas eu estou há 40 anos no centro, eu sou presidente do centro, eu vou precisar do evangelho redivivo? Precisa, você precisa mais do que os outros. Pode ter certeza disso. Obrigado, Carlos. A próxima pergunta também tem a ver com vivências. E a pergunta é a seguinte: como nós, espíritas, devemos nos posicionar diante das adversidades do momento para ajudar tantos irmãos, inclusive espíritas, que estão se deixando levar para as coisas momentâneas e esquecendo o que é essencial à vida? Olha, é um desafio, mas uma primeira coisa é a gente aceitar o outro como ele é. E compreender que nós não respondemos, né, pelas pessoas com quem nós convivemos. Cada um responde por si mesmo. Portanto, eu não sou responsável, a não ser pelos meus filhos que eu estou educando, né, ou pelos netos que eu posso influenciar, mas pelas pessoas em geral, companheiros de trabalho, até mesmo membros da família. Nós não somos mais responsáveis. O que nós podemos fazer é conversar com eles. Mas, principalmente, é preciso que a gente entenda que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Então, vou colocar uma situação que a gente viu acontecer mais de uma vez. O familiar chega no outro e diz assim, ué, está querendo dar uma de santurrão para cima de mim agora? Está pensando que eu não te conheço, não? É aquela pessoa que está lutando para fazer sua transformação, começa a se calar nos momentos que tinha vontade de falar o que o outro precisava ouvir, e aí o outro está estranhando, porque ele precisa da briga, ele está dependente psicologicamente das discussões, e está perdendo o parceiro ou a parceira das discussões, então começa a entrar em conflito, e quer agredir para ver se vem o retorno. E é essa hora que a gente, então, precisa não reagir, mas agir com tranquilidade. Dizer, me desculpe se você está ainda percebendo que eu finjo, mas eu estou lutando para ser realista naquilo que eu estou fazendo. Não é? Eu poderia agora te dar uma resposta como eu estou com vontade de dar, te jogar na cara, não é? Aquilo que eu vejo que você não está fazendo bem. Mas eu também tenho um monte de coisa que você, né, pode ver que eu não estou fazendo bem. Então eu estou dedicado a perceber essas coisas que eu não estou fazendo bem para fazer melhor. Porque eu quero sair dessa onda, não é?
de desentendimento, de briga. Eu quero ter paz na vida. Você não quer ter paz na vida, não? Vamos nós construir a paz juntos? Vamos lá? Isso pode parecer pieguismo, mas, olha, sinceramente, ao invés de a gente ficar discutindo aqui, você não quer me dar um abraço, não? E aí a questão é, que dá abraço, coisa nenhuma, está ficando bobo, agora, eu sou homem, está querendo me abraçar por quê? Então tá bom, a hora que você deixar de ser machista, vem cá me abraçar que eu estou aqui, tá? E vamos em frente. Te agradeço as respostas, Carlos, as respostas dadas, e agradece também as perguntas que estão sendo feitas, que é com extrema qualidade. E esta próxima também está dentro dessa mesma linha. Ela vem, como pode o Espiritismo contribuir para que busquemos o essencial? O tema, né, do nosso evento. Isso. Diante dessa globalização de notícias de guerras, tragédias, exposição de idolatria, de influenciadores digitais, entre aspas, influenciadores digitais, exposição de jovens às telas, e etc. Muito bem. Nós precisamos, como família, combinar com os nossos filhos, não é? Existem situações de que a gente pode acompanhar, né, dentro dos programas, os nossos filhos que estão com celulares, essa coisa. Então, é preciso assumir essa responsabilidade. Mas a gente já comentou sobre isso. Já está evidências de que atrapalha o desenvolvimento neurológico, inclusive, da criança, o uso dessas telas, né, de maneira excessiva. Então, é preciso ter um controle, a gente precisa assumir isso, ter responsabilidade. As nossas crianças precisam aprender que tem limites, e não precisa, para isso, ser violento com elas, porque a gente ensina violência para elas. A gente tem que ter poder de argumentação mesmo, e de explicar, e a gente trabalhar de tal forma que eles aprendam a ser responsáveis. E, muitas vezes, é o desenvolvimento da parceria. Então, uma das coisas, por exemplo, as netinhas estão lá agitadíssimas. A vovó, ela gosta de costurar. Aí a vovó pede para as netinhas ajudarem a costurar. E elas vêm com o maior gosto segurar o pano, segurar para cortar, e aquela coisa toda. E ajudam, e vão contribuindo. Aí elas fizeram sujeira no chão. Meu Deus do céu, chama a fulana lá para limpar, o fulano para vir limpar. Não, a criança dá o paninho e vai junto com ela, ensina ela a fazer a limpeza do chão. Outro dia, o meu genro me ligou, e mostrando ao vivo na tela, né, que ele estava fazendo bolo junto com a filha dele, a netinha. Aí eu dei o maior incentivo. Mais tarde ele diz assim, ela está apavorada porque tem que esperar o bolo esfriar, ela quer comer. Digo, ótimo, faça bolo com ela mais vezes. Porque as crianças estão perdendo a referência, vê tudo pronto. A gente faz tudo por elas. E elas não aprendem, não é a ser responsáveis por elas mesmas, não aprendem limites. Então precisamos trabalhar essas questões no nosso dia a dia. É trabalhoso isso? É trabalhoso, mas evita o trabalho que a gente vai ter no futuro. Porque essas crianças que não aprenderam limites dão um trabalho muito maior do que as outras quando se tornam jovens. Então é importante aprender limite, responsabilidade, consequência das coisas. E isso tem que acontecer no nosso dia a dia, não tem jeito. Tem que investir e trabalhar no dia a dia. Notícias. Já numa outra pergunta, eu tinha pensado em comentar e acabei não comentando. Bom, vou colocar para vocês, gente. Nós estávamos vivendo, nos Estados Unidos, na época, num bairro que só tinha um canal a cabo para televisão. E a minha mulher telefonou, porque não tinha no controle, não bloqueava os canais. Hoje em dia bloqueia os canais no controle, né? Não tinha ainda celular do jeito que tem, essa coisa toda. Então, a minha mulher ligou para a empresa para ela bloquear um dos programas que vinha. E o rapaz perguntou por que ela queria bloquear, que não podia bloquear, não, porque o programa era do pacote. E por que ela queria bloquear? Ela disse, porque eu tenho um filho que é criança. Mas o canal é para criança, minha senhora. Pois é, o mais esquizofrênico que vocês oferecem.
e o menino é autista, está atrapalhando o menino o canal. Ah, mas não tem jeito não, isso aí faz parte do pacote, então cancela o pacote. Mas, minha senhora, vocês vão ficar sem televisão em casa? Só tem essa, nós somos a única rede. Ela disse, pois cancela, nós vamos ficar sem televisão em casa. Porque o nosso filho é mais importante do que a programação de vocês. Então, gente, nós temos que fazer opção. Não é? Nós tiramos a televisão de casa. Não é que tirou a televisão, tirou os canais, né? E aí a televisão ficou para vídeos selecionados, na época dos vídeos e tal. Aí um dia a nossa filha disse, pai, eu quero uma televisão no meu quarto. Aí eu olhei para ela, né? Eu disse, pai, não é para ver essas programações, pai, eu quero ver aqueles canais de natureza, os canais de história. Né? E como eu não quero perturbar vocês, bota no meu quarto. Aí eu falei, vamos comprar a televisão então, filha. Não é? Porque estava com consciência de que não deveria. Notícias, gente. Eu sou jornalista. E um dia disse para um colega meu, escuta, nós somos seres humanos ou urubus? Ah, mas se não der essas notícias, o povo não vai ler, não tem ibope. Aí eu fui acabando fazendo a opção de ser jornalista espírita, né? Porque aí a gente escreve só coisa boa. Então, tem canais hoje só de coisas boas, vocês já viram? Quase não tem ibope. Nem os espíritas vão lá para ver as notícias, porque são boring, cansativas, porque a gente adora as notícias, não é? Que são fofocas, gente. Um dia um familiar, a gente estava dentro do carro, o familiar começou, você viu tal notícia? Não, não vi a notícia. Olha, e aí descreveu até o sangue, sabe? Aí o familiar terminou e eu olhei para ele e falei, será que eu precisava saber do que você me falou agora? Aliás, você precisava realmente saber dessa notícia? Aí, oh meu Deus do céu, realmente, você tem toda a razão. Estava todo perturbado, não tinha percebido. A hora que eu falei, caiu a ficha. Nós precisamos disso? Nós alimentamos o nosso corpo com um alimento estragado? Por que nós vamos alimentar a nossa alma com isso? Então vamos dizer não. Agora nós estamos com a telinha, né? Para onde a gente vai, está lá a coisa. Alguns usam como escritório. O escritório vai até para o banheiro com a pessoa, né? Trabalha o tempo todo. Outras ficam vendo essas coisas que aparecem, né? Então, a gente tem que ter um processo de seleção, de fato, para o nosso próprio bem. Quem é que seleciona as notícias que a gente vai ver? Os outros não têm que selecionar para nós, somos nós que temos que selecionar. Às vezes, nós precisamos estar informados, mas não precisamos estar informados de tanta coisa. Não tem que saber que a pessoa veio dirigindo, ela bateu contra um muro lá, e aí até a descrição do sangue. A gente precisa saber que uma pessoa descuidada bateu, trombou. E que isso, né? Pronto, tudo bem, já estou sabendo que está acontecendo isso. Mas eu não preciso saber de detalhes que são deletérios e coisas assim. Mas será que eu preciso saber realmente? Todo dia tem acidente, eu preciso saber? Depende do assunto. Se a gente vai tratar a respeito, né, dessas questões e tal, a gente precisa saber. Mas tem muita coisa que a gente não precisa saber. Tem gente que tem prazer, hoje em dia a guerra mostra lá cenas ao vivo, e a pessoa tem prazer de ficar vendo isso. A pessoa não vai para o carnaval, mas as cenas do carnaval estão entrando pela televisão dentro de casa. Nós somos responsáveis, gente, temos que agir no sentido, né, do cumprimento da nossa responsabilidade, para o nosso próprio benefício e o benefício da nossa família. Antigamente era o rádio. Na minha família, o rádio ficava ligado o dia inteiro. O dia inteiro o rádio ligado. Tem gente que liga a televisão, né, fica o dia inteiro. Ou então, hoje já bota o tablet lá na cozinha. Vai cozinhar e o tablet está lá mostrando as coisas. Que tipo de vibração está indo para a comida? Então, tudo isso tem que ser examinado e a gente tomar uma decisão. Obrigado, Carlos. Nós temos ainda tempo para uma última pergunta. Temos várias que recebemos aqui. Nós escolhemos aqui a seguinte questão. À luz da doutrina espírita, qual o caminho real
para a paz interior em tempos de transição como o que vivemos? Olha, gente, nós temos que estabelecer com a gente mesmo um programa. Não é? Ontem, na palestra, a gente comentou sobre isso. Um programa para nós mesmos. Você é espírita? Você conhece toda a obra de Kardec? Já leu? Você é espírita? Você está estudando Kardec? Tem só Kardec para ler? Não. Hoje tem um compêndio maravilhoso, né? Vale a pena, pelo menos, ler 2.000 livros. Quanto tempo leva lendo 3 livros por mês? A gente lê 3 livros por mês? Quanto tempo vai levar para ler os 2.000 livros? Pelo menos 2.000 tem hoje que vale a pena a gente ler, tá? Dentro do Espiritismo. Então, nós estamos fazendo isso. Eu tenho um programa de leitura diária. Quantas vezes eu como no dia para sustentar o corpo? Em quantos momentos eu paro no dia para alimentar a alma, que é a essência divina? Então, um programa de estudo diário, eu comigo mesmo. Quanto tempo? Uma vez eu disse, né? É 1 hora, e o Will Durant, que escreveu um livro, que ele seleciona 400 títulos, 400 textos, às vezes livro inteiro e às vezes partes de livro. E ele diz, uma pessoa que leia esses 400 textos, 1 hora por dia, durante 4 anos, ele se torna um filósofo autodidata. E eu era menino quando eu li isso, adolescente, eu olhei para a minha pequena bibliotequinha de livros espíritas que eu estava fazendo e falei, Kardec já fez a seleção. Então, nós já temos os livros selecionados. Se a gente vai na obra da codificação e os livros que são consentâneos com a codificação, nós já temos a seleção. 4 anos de estudo do Espiritismo, 1 hora por dia, 7 dias na semana, nós nos tornamos filósofos espíritas. Agora, os 4 anos vão passar, se eu ler ou se eu não ler. E pode ser que depois chegue nos 40 anos e diga, o Carlos Campetti me deixou um peso de consciência danado, porque se ele não tivesse falado isso, eu não estaria sabendo, né? Então, a gente participar do Espiritismo é desenvolver também responsabilidade. A proposta é essa, gente, um estudo diário do Espiritismo. Um dia, estava falei 1 hora, e disse assim, quem não tem tempo faz 15 minutos. E uma companheira da Colômbia me interrompeu, falou, não, Carlos Campetti, não abre exceção, porque todo mundo vai ler só 15 minutos, tem que ser 1 hora mesmo. E aí, o estudo individual, o estudo do Espiritismo em família. O Evangelho no Lar, ótimo, o Evangelho no Lar tem que fazer toda semana mesmo. 30 minutos, 40 minutos. Só que a espiritualidade informou que leva 10 anos para a espiritualidade estabelecer um ciclo de proteção no ambiente, fazendo o Evangelho 1 vez por semana. E se a gente fizer o estudo do Espiritismo todo dia em casa, quanto tempo vai levar para proteger? Mas não é só para isso. Se nós estudarmos com nossa família o Espiritismo todo dia em casa, o que vai acontecer com a nossa família? Vai ficar perfeita? Não, nós fazemos isso desde o ano de 2022. Não, 2002, perdão. Desde o ano de 2002 que a gente faz isso. E a nossa família não ficou perfeita, só que a maneira de encarar as dificuldades mudou muito nesse período. Tudo bem? Não podemos recomendar o que a gente não faz. É possível estudar com a família todo dia o Espiritismo. Também é possível fazer isso. E o estudo do Espiritismo na casa espírita. Porque os 3 estudos se complementam. O individual, o estudo com a família e o estudo na casa espírita. Mas isso tudo não tem valor se não for colocado em prática. Na vivência do nosso dia a dia. Por isso, a importância do Evangelho no lar, 1 vez por semana pelo menos, onde a família não vai para ler o texto, interpretar para ver se o outro familiar entende. Vai examinar o texto e comparar o seu comportamento em família e na sociedade durante a semana para ver se bate com aquilo que está proposto ali. Tudo bem, gente? Acho que tem. Não sei se tem outra, ainda dá tempo. Chegamos no final da nossa roda de conversa. E só resta agradecer o Campetti, a presença de todos vocês. E nós temos 1 minuto ainda, Campetti, para trazer uma fala final. Gente, pode parecer, que nesse momento eu estava pensando, que fica assim meio maçante, né? Repetir que a gente tem que estudar, que a gente tem que...
mas com toda sinceridade, nós estamos tratando do Evangelho e a essência, o essencial. O que é essencial de fato? Não é? Depende da condição evolutiva que eu estou, não é? E na nossa média de evolução, o essencial é a minha transformação moral para que eu me integre nos propósitos da criação divina. Por que Deus me criou? Por que Deus criou cada um de nós? Nós somos filhos dele. O que é que a mamãe e o papai esperam que os filhos façam uns para os outros? Nós que somos imperfeitos, o que é que nós esperamos? Deus espera isso mesmo de nós no potencial que a gente pode dar. Então, o Espiritismo é uma doutrina libertadora. E a principal coisa que ela nos ajuda a fazer é nós nos libertarmos de nós mesmos. Não é do ego que se coloca a serviço da essência divina, e aí nós caminhamos cumprindo a função para a qual nós fomos criados e que foi a essência do Evangelho que Jesus apresentou. Faz ao teu próximo o que você gostaria que o próximo fizesse por ti. Agora faça por ti tudo o que podes fazer também por ti, porque tu mereces o melhor de ti mesmo.